Olá, meus queridos alunos, como é que vocês estão? Eu estou bem, estou com muita saudade da nossa rotina, desejando que todo esse momento passe rapidíssimo, porque estou querendo voltar àquela rotina nossa, aquelas nossas aulas presenciais, o nosso contato, nossa troca de experiência, nossas trocas de informações. Estou querendo que isso passe rápido para a gente voltar à ativa mesmo. Enquanto isso, continuamos aqui por meio de videoaulas e espero que vocês estejam aprendendo muito sobre os nossos conteúdos trabalhados por aqui, certo? Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, que estou à disposição para solucionar essas suas dúvidas, ok? Na aula passada, pessoal, nós havíamos falado que iríamos resolver ter uma resolução de questões complementares e logo após revisão de conteúdo, feito também por meio de algumas questões. Essa aula é a aula 5 de Biologia, direcionada especialmente para meus queridos alunos do nono ano A e nono ano B do Colégio Santa Rita, ministrada pela professora Brenda Lima Carvalho Rodrigues, ok? Vamos lá para a primeira questão. A primeira questão, ela traz o seguinte enunciado: entre as modificações que ocorreram nas condições ambientais do nosso planeta, alguns foram causados pela própria atividade dos seres. Os organismos iniciais, ao realizarem a fermentação, determinaram uma grande alteração na atmosfera da Terra primitiva, porque nela introduziram o quê? Pessoal, a partir do processo de fermentação, o que é que eles introduziram na Terra primitiva que antes não tinha? Vamos ver as alternativas. A. Gás oxigênio. B. Gás nitrogênio. C. Gás carbônico. D. Vapor de água. Ou E. Gás metano. A partir da fermentação, pessoal, esses seres fermentadores introduziram na Terra primitiva algo antes não visto, que seria o gás oxigênio. Alternativa correta, letra A. Vamos ver a questão de número 2. Hoje, admite-se que a primeira forma de vida tenha surgido em lagos da Terra primitiva, que apresentavam uma atmosfera diferente da atual. A partir desse acontecimento, outros se sucederam, estabelecendo-se uma diversidade de formas e de processos. A primeira forma de vida, a composição da atmosfera primitiva e a provável sequência de processos para obtenção de alimento e energia conquistados pelos seres vivos foram, respectivamente: alternativa A, 1. Autótrofa. 2. Sem oxigênio. 3. Fotossíntese, fermentação, heterotrófico e respiração aeróbica. B. 1. Autótrofa. 2. Com oxigênio. 3. Fotossíntese, fermentação, heterotrófico e respiração aeróbica. C. 1. Heterótrofa. 2. Sem oxigênio. 3. Heterotrófico, fermentação, fotossíntese e respiração aeróbica. D. Heterótrofa. 2. Sem oxigênio. 3. Heterotrófico, respiração aeróbica, fotossíntese e fermentação. E. 1. Heterótrofa. 2. Com oxigênio. 3. Heterotrófico, respiração aeróbica, fotossíntese, fermentação. Olha, pessoal, vamos tentar entender o que é que a questão está nos cobrando. No enunciado, ela já diz assim: primeiro, eu quero que vocês me digam qual é a primeira forma de vida, certo? A primeira forma de vida, ela era autotrófica ou era heterotrófica? A primeira pergunta da questão é essa. Então, vamos analisar, vamos lembrar do que a gente trabalhou dentro de sala de aula.
A primeira forma de vida, pessoal, os cientistas acreditam que foram os heterotróficos. Por quê? Eles acreditavam que naquele tempo não tinham tantos seres desenvolvidos que conseguiriam obter seu próprio alimento, produzir seu próprio alimento. Então, eles acreditavam que a grande maioria dos organismos naquele tempo, eles tentavam obter o seu alimento por meio de algumas outras atividades. Atividades essas por meio de fermentação, de quimiossíntese, fotossíntese, enfim. Eles acreditavam que eles obtiveram suas alimentações por meio de outros processos. Sabendo disso, a gente já dá para descartar aí a primeira, já dá para descartar aí a letra B e vamos ficar na dúvida da letra C, D e E. Segundo, eles querem saber qual a composição da atmosfera primitiva. A composição da atmosfera primitiva, pessoal, nós vimos até na aula passada, que falamos sobre isso na aula passada e vimos também na primeira questão dessa atividade que a gente está resolvendo, que falava que na atmosfera primitiva ele não tinha a presença de oxigênio. O oxigênio ele surgiu na Terra depois da presença dos seres fermentadores. Sabendo disso, a gente já pode descartar também essa letra E, certo? Com isso, pessoal, eles querem saber a provável sequência de processos para a obtenção de alimento. Se nós sabemos que o primeiro era heterotrófico, o segundo nós sabemos que aconteceu o quê? Lá naquela aula, acho que a aula de número 2, aula de número 3, a gente falou sobre essa sequência. Depois dos seres heterotróficos, apareceram os seres fermentadores, apareceram os seres fotossintetizantes e apareceram os seres com respiração aeróbica. Por que não é a letra D, pessoal? Respiração aeróbica são os seres mais desenvolvidos entre essa sequência. Então, está totalmente errada. A alternativa correta, claro, que é a letra C. Ok? Vamos para a terceira questão. Pela teoria de Oparin, os primeiros seres surgidos na Terra teriam sido: alternativa A, heterótrofos e aeróbios. B, autótrofos e anaeróbios. C, heterótrofos e anaeróbios. D, autótrofos e aeróbios. E, autótrofos e heterótrofos. Pessoal, isso é uma questão que não tem nem o que ser debatido. O Oparin ele levantou essa questão e anunciou que sim, os primeiros seres surgidos na Terra teriam sido os heterótrofos e os anaeróbios. Ok? Alternativa correta, letra C. Vamos para a próxima questão. Vamos ler o enunciado. Me acompanhem, por favor. Na figura abaixo, nós temos representado um aparelho projetado por Miller no início da década de 1950. Por esse aparelho circulavam metano, amônia, vapor de água e hidrogênio. E, através de energia fornecida por descargas elétricas, produtos de reação química como aminoácidos, carboidratos e ácidos graxos eram coletados no alçapão. Através desse experimento, Miller testou a hipótese de que, na atmosfera primitiva, pela ação de raios, letra A, compostos orgânicos puderam se formar a partir de moléculas simples. B, compostos inorgânicos puderam se formar a partir de moléculas orgânicas. C, compostos inorgânicos e orgânicos puderam originar os primeiros seres vivos. D, macromoléculas puderam se formar a partir de moléculas orgânicas simples. E, coacervados puderam se formar a partir de moléculas inorgânicas. Pessoal, a alternativa correta ela vai ser a letra A. Compostos orgânicos puderam se formar a partir de moléculas simples. Vamos observar um pouco essa questão.
queria aproximar aqui para vocês o esquema de Miller, né? Só para mostrar um pouquinho mais detalhado para vocês. Nós falamos demais sobre esses esquemas já, falamos horrores sobre ele. Tinha a preço das descargas elétricas, tinha a preço do condensador. Essa parte, o alçapão, que eles sempre falam, é onde está a junção de todos esses elementos. Tá vendo aqui a preço dos gases provenientes. Eles colocaram de propósito nesse local, porque eles acreditavam que eram os gases presentes na atmosfera primitiva daquele tempo. Água em ebulição, os eletrodos, ou seja, eles colocaram nesse experimento todas as características que eles acreditavam estar presentes naquela terra primitiva, para originar a primeira forma de vida, né? Para tentar originar a primeira forma de vida. Só que, através do experimento, eles chegaram a o resultado de que compostos orgânicos puderam se formar a partir de moléculas simples. Moléculas compostas conseguiam ser formadas a partir das moléculas simples. Alternativa correta, letra A. Próxima questão. A Terra tem uma idade estimada em 4,6 bilhões de anos. E durante esse tempo, os seres vivos surgiram, se modificaram e muitos desapareceram. Estude as afirmativas a seguir e marque a opção incorreta a respeito do processo evolutivo. A A diz assim: alguns cientistas admitem que os primeiros organismos vivos utilizavam o alimento encontrado no meio. Hipótese heterotrófica. Sim, está correta essa afirmativa. A B diz: acredita-se que os primeiros seres vivos surgiram na água e lentamente invadiram os continentes. Sim, essa é uma das nossas teorias evolutivas, que os primeiros seres partiram, né, dessa água para se propagar pelo continente. Essa é uma das ideias de evolução na nossa escala evolutiva. Alternativa correta. C. O estudo dos fósseis forneceram inúmeros indícios da vida primitiva, seja através dos seres petrificados ou dos restos químicos por eles produzidos. Sim, a alternativa correta também. Os fósseis, eles são aliados da ciência, certo? Principalmente para essas questões de datação. Eles são amigos, colegas inseparáveis, certo? Alternativa correta. E a D diz assim: pode-se considerar que as vitórias régias e elóidas, plantas aquáticas, sejam mais evoluídas que os animais. Claro que não, pessoal. Os animais são um dos seres mais evoluídos dentro da nossa escala evolutiva. Alternativa incorreta, que é o que a questão quer, é a letra E. Vamos para a próxima questão. Qual das alternativas distingue organismos heterotróficos de organismos autotróficos? Somente organismos heterotróficos necessitam de substâncias químicas do ambiente? Somente organismos heterotróficos fazem respiração celular? Somente organismos heterotróficos possuem mitocôndrias? Somente organismos autotróficos podem viver com nutrientes inteiramente inorgânicos? Somente organismos autotróficos não requerem gás oxigênio? Pessoal, a alternativa correta dessa questão, ela está na cara. Primeiro, você descartando as outras alternativas, já dá para chegar na correta. Mas se a gente analisar bem, somente organismos autotróficos podem viver com nutrientes inteiramente inorgânicos. Sim, essa é a alternativa correta. Letra D de dado. Próxima questão. Essa questão é muito fácil. A presença da carioteca define os seres. Quais são os seres que têm a presença da carioteca? Daquela parte que vai delimitar o nosso núcleo. Procariontes, heterotróficos, autotróficos, eucariontes.
ou unicelulares? A alternativa correta está aqui estampado, está aí de glitter. Na alternativa C. Tá aí meio alternado, né? Tá na A, D, B. Dá para vocês compreenderem, certo? A alternativa correta é a que tem eucariontes. Próxima questão. Células procarióticas são aquelas células encontradas onde, pessoal? Questão também facílima. Bactérias, pterodófitas, fungos, angiospermas, musgos. Naquela aula acho que foi número 3, que a gente falou sobre isso também. Nós falamos onde é que as células eucarióticas e células procarióticas são mais encontradas. Alternativa corretíssima, letra A, bactérias, elas têm células procarióticas. Nessa questão, pessoal, ele pede que você defina a deriva continental e eu espero, do fundo do meu coração, que você tenha respondido na sua casa, certo? Tenha pegado lá aquela atividade ou então aguarde um momento desse vídeo, coloque um pause aí agora, se você não tiver ido na escola pegar essa atividade impressa, dá um pause aí nesse vídeo e vá tentar formular um conceito de deriva continental. Deriva continental a gente falou naquela última aula sobre esse conceito, demos alguns exemplos sobre a deriva continental e eu queria que vocês formulassem um conceito bem legal, tá certo? Dá um pause aí no vídeo, responda essa questão, por favor, e logo em seguida vamos debater, ok? Vamos debater sobre essa questão. Deriva continental. O que é a deriva continental, gente? A deriva continental é aquela teoria na qual a conformação dos continentes, elas na Terra primitiva, ela não era como está sendo hoje, como está hoje. Na teoria da deriva continental, a Terra primitiva ela teria apenas um continente, né, chamado de Pangeia, e ela teria apenas um oceano chamado de Pantalassa. A partir da movimentação das placas, elas foram se dividindo e formando novos continentes até chegar à conformação que nós temos hoje. Querem um conceito bem elaborado, bem completinho para vocês colocarem aí na atividade de vocês? Vamos lá! A deriva continental é a teoria que afirma que, um dia, todos os atuais continentes formavam apenas uma única massa de terra firme, chamada de Pangeia. Esse supercontinente, graças ao movimento das placas tectônicas, fragmentou-se várias vezes até proporcionar a atual forma das massas terrestres. Até 200 milhões de anos atrás, o mundo conhecia apenas a Pangeia. Porém, há mais ou menos 180 milhões de anos, ele fragmentou-se em dois, que seria a Laurásia e a Gondwana. Depois disso, as fragmentações continuaram acontecendo, dividindo os continentes e juntando a Índia com a Ásia. É errado pensarmos que esse processo acabou. Sim, é errado. Ele continua acontecendo a todo momento, mas com uma velocidade muito inferior. Nós não conseguimos notar essa diferença, pois a movimentação dos continentes é de apenas alguns centímetros ao longo de vários anos. Certo? Então, nós podemos esperar uma nova conformação dos nossos continentes mais aí à frente. Encerramos a nossa aula, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido ainda mais sobre esse conteúdo super legal, certo? De ser trabalhado. Na nossa próxima aula, nós vamos encerrar esse conteúdo com a nossa revisão escrita, certo? Essas questões eram questões complementares. Próxima aula nós vamos ver com a atividade de revisão de conteúdo. Essa atividade de revisão também está disponível lá no nosso colégio, no Colégio Santa Rita. Está lá impresso para quem quiser lá pegar, fiquem à vontade. E espero que vocês
vá lá com antecedência, você vá lá com antecedência, pegue esse conteúdo, responda na sua casa, por favor. Não confira no livro, teste seus conhecimentos, vê se você consegue responder essa revisão sem auxílio de nenhum livro, de internet, enfim. Teste seus conhecimentos, faça que nem a gente faz em sala de aula, para a gente ver se tá fixando aqui na nossa mente, ok? Eu aguardo vocês na próxima aula para a nossa revisão de conteúdo. Até mais, pessoal!